rescaldo das eleições autárquicas de 12 de outubro, hoje damos voz a Jorge Rosa, coordenador autárquico da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo aqui aos estúdios do Atual. Que leitura é que o PS do Baixo Alentejo faz da vontade que foi manifestada pelo eleitorado no dia 12 de outubro? Já vamos naturalmente detalhar, mas comecemos assim com um comentário geral. Que comentário é que fazem? Bem, antes de mais também agradecer a vossa atenção e o convite que nos fizeram para comentar aqui os resultados. O comentário aos resultados ou a análise dos resultados pode ser sempre feita de várias formas diferentes, não é? Nós preferimos encará-la como realista. Portanto, é isso que fazemos. O povo foi chamado a votar, dia 12, decidiu quem é que queria nas várias autarquias, freguesias, assembleias municipais, câmaras municipais, optou, numa esmagadora maioria, por continuar a votar no Partido Socialista e nos autárquicos do Partido Socialista, e isso é algo que nos deixa bastante orgulhosos e satisfeitos por isso ter acontecido, e, portanto, acima de tudo, a democracia a funcionar, e é isso que nós somos, um partido democrático. Acabou de dizer então que o Partido Socialista saiu destas eleições como força maioritária, conquistou 9 dos 14 concelhos, perdeu a capital distrito e Aljustrel, mas entretanto recuperou Vidigueira e venceu em Serpa pela primeira vez. Vamos começar, Jorge Rosa, com as derrotas e depois já falamos naturalmente das vitórias. O que é que falhou no Partido Socialista para perder Beja e Aljustrel? Bem, não teve que falhar alguma coisa no Partido Socialista. O PS... ou as nossas candidaturas... Mas alguma coisa falhou, exatamente, para não ganharem estas nós duas fomos vencedores em 9 das 14 câmaras do distrito e não já lá fomos vamos vencedores naturalmente falar das em vitórias. 5. Nós perdemos Beja e Aljustrel, mas também perdemos Almodóvar. Nós perdemos 3 câmaras nessa noite. Portanto, a capital distrito, que é sempre uma câmara importante, não é? E a mais apetecível. Pronto, é a capital distrito. Depois, Almodóvar, onde vinha sendo feito um trabalho excelente e foi feito durante 3 mandatos. Portanto, o povo entendeu alterar a força política predominante. Ficámos muito próximo do resultado. Portanto, a vitória do outro partido não foi de grande dimensão, mas venceram. E em Aljustrel, de igual forma. Portanto, nós também ficámos, salvo erro, a 93 votos, perdemos por 93 votos. Para além disso, também houve ganhos, não é? E já vamos aos ganhos. Mas agora centremos atenções aqui nestes 3 concelhos, Beja, Aljustrel e, ao fim e ao cabo, Almodóvar, que são os 3 concelhos que saíram derrotados relativamente ao Partido Socialista, certamente com especificidades diferentes. Sem dúvida, sim. Aqui, em relação à capital de distrito, tínhamos Paulo Arsénio à frente da Câmara durante 2 mandatos. O que é que terá efetivamente falhado para que o eleitorado do concelho não desse oportunidade para que o Partido Socialista continuasse nos destinos desta autarquia? Bem, eu repito, não quer dizer que tenha falhado alguma coisa no Partido Socialista. Simplesmente as outras forças políticas podem ter estado mais ativas, podem ter feito uma campanha diferente, podem ter conseguido chegar melhor aos ouvidos dos eleitores. Então o Partido Socialista passou mal a mensagem? Porque seguramente em Beja, portanto, foram feitas imensas obras, imensas iniciativas, coisas de muito valor, e nós todos conhecemos isso, o que aconteceu aqui no Concelho de Beja e na capital distrito, e eu penso que em relação a isso nem sequer há muito a contestar, porque a obra que foi feita pelo Paulo Arsénio e por todas as pessoas que pertencem à equipa do Paulo, que representam o Partido Socialista neste Concelho, foi uma obra que era conhecida por muita gente, até de outras forças políticas. Certamente, há sempre aqui, eu sempre usei isto, Inés, enquanto político, há uma palavra que é aquela que divide aqui as coisas. Na minha opinião, é expectativa. Não é? Nós temos que conseguir passar essa expectativa, passar o trabalho feito e passar a expectativa nos projetos futuros e no trabalho futuro. E apesar de tudo, se calhar essa palavra foi melhor passada pelos nossos adversários do que por nós.
Tanto é que conseguiram sobrepor-se em termos de votação, não, portanto, enfim, de uma forma muito expressiva, porque os votos foram divididos entre várias forças políticas. É diferente quando só há 2 ou 3 a concorrer, aqui havia bastantes mais, mas eu penso que talvez essa parte do passar a mensagem, de criar a expectativa, de criar a envolvência nas pessoas, conseguir-lhes a simpatia do voto, não é? Eventualmente fizeram melhor do que nós. O trabalho, vamos ver. O que também, por vezes, ouvíamos é que, independentemente da obra, e isso é incontestável, a obra feita em Beja nos últimos anos, faltava estratégia para o desenvolvimento de Beja, para que Beja se pudesse afirmar efetivamente como uma capital de distrito. Revê-se de alguma forma nesta crítica, ou não? Inês, revejo-me claramente nessas palavras, mas não ao nível municipal. Eu acho que tem faltado estratégia para que Beja fosse, e se afirme como ideal de distrito, mais aos sucessivos governos. Porque nós... Incluindo os 8 anos de António Costa. Saíram agora prejudicadas estas câmaras onde o PS não ganhou, precisamente por essa falta de aposta do governo socialista relativamente ao Baixo Alentejo. Foram agora penalizados estes autarcas? Sim, relativamente a Beja, que era o que estávamos a falar, seguramente que houve uma penalização, porque, mas também podia ter havido deste último ano do governo da AD, que também ainda não se viu grande coisa, não é? E, portanto, realmente, Beja, a par, por exemplo, de Porto Alegre, falamos sempre das duas em conjunto, eu penso que são capitais de distrito têm ficado um pouco preteridas, eventualmente por falta desse poder eleitoral, não é? Não sermos muitos, e os sucessivos governos, incluindo os do Partido Socialista, não deram a atenção devida a Beja como deviam ter dado. Só que uma notinha muito rápida, eu recordo-me perfeitamente de 2017 a 2021, em que tive a presidência da Simbal, fizemos um caderno de tudo o que este território, Beja e o distrito, necessitaria, e foi algo que não foi criado apenas por mim, enquanto presidente de Simbal, nem pelos autarcas. Foi ouvida e auscultada grande parte da população e das várias organizações. E que resultados práticos tiveram essas vossas reivindicações? Pouco ou nada. E era um governo do Partido Socialista. Atualmente as coisas estão mais ou menos idênticas. Portanto, eu acho que quem não privilegiou, quem não conseguiu que Beja desse o salto ou um salto maior, foi sempre a falta de alguma estratégia nacional para com esta capital distrito. Do ponto de vista municipal, eu acho que nós temos tido esse trabalho, essa visão e, de certa forma, essa estratégia, porque os vários executivos da Câmara de Beja, os últimos 8 anos, foram executivos liderados pelo Paulo Arsénio, mas sempre conseguiram comunicar com o Governo Central, transmitir-lhes as nossas preocupações e necessidades. Portanto, eles sabiam o que é que fazia falta e sabem mas o que é que faz falta para a cidade. Mas faltou a decisão política e isso foi determinante. Faltou a decisão política, exatamente. E tivemos esse reflexo, provavelmente, com o resultado das legislativas e agora com o resultado das autárquicas. Sim, não são eleições muito que se devam comparar uma à outra. Realmente, Inês, sim, nas legislativas há muito mais o peso do partido, da sigla partidária, da estrutura nacional, se quisermos, ou até regional do partido. Nas autárquicas é muito mais o voto até a equipa local, à pessoa ou às pessoas locais. Obviamente que se um determinado partido está no poder, há sempre aquela expectativa, como eu falava há pouco, das pessoas, em que aquele partido pode realmente acrescentar alguma coisa na região. Não é? E então essa força sai sempre mais beneficiada, ou essas candidaturas desse partido saem sempre mais beneficiadas. Por acaso, foi mesmo que aconteceu em Beja nestas eleições. Em relação aqui ao Almodóvar e ao Justrel, temos aqui leituras diferentes daquilo que aconteceu em Beja? Sim, claramente diferentes. Em Almodóvar, o facto de ter sido uma mulher pode ter feito a diferença? Não quero acreditar nisso, Inês. Não quero acreditar nisso. Aliás, eu fui, enquanto coordenador autárquico, um defensor de duas candidaturas de duas senhoras. Em Barrancos e também. E apesar de ter ouvido isso de algumas pessoas, sempre contraria isso, porque nós temos mulheres neste momento na política em quase todos os órgãos, nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, e portanto as mulheres e os homens nesses órgãos defendem de igual forma o órgão e discutem de igual forma os temas. Eu acho que em parte nenhuma da vida, mas seguramente não também na vida autárquica, as mulheres não estão atrás dos homens, nem vice-versa. Estamos a par. Mas isso é incontestável. Incontestável. A minha questão é saber até que ponto é que o eleitorado
estava disponível a... Pronto, não quero acreditar que fosse por aí. Eu acho que em Almodóvar também houve uma... Portanto, como se sabe, a nossa candidata era vice-presidente na Câmara, estava no Executivo da Câmara, foi também responsável por todos estes 12 anos de grande trabalho que se fez em Almodóvar, e não podemos esquecer que na última eleição, em 2021, a candidatura de Almodóvar, onde a nossa candidata Ana Carmo estava incluída, ganhou com 74% ou 75%. Foi das mais elevadas, dos se votos. não mesmo a mais elevada. E neste no Baixo momento Alentejo. nós reduzimos, em termos percentuais, quase 50%. Então, e aqui o que é que Portanto, falhou? o que é que se passou? Jorge Rosa. Eu acho que é um daqueles casos em que até nós temos dificuldade em entender E o que é que fazer se leituras. passou. Porque houve seguramente várias questões que se passaram. Não teve também a ver com o trabalho passado, porque esse foi muito. Teve a ver certamente também com uma questão das pessoas não se reverem naquela equipa, não quero acreditar que fosse por ser uma senhora, mas não se reverem naquela equipa de certa forma, e também depois na vantagem que nós temos que atribuir também à candidatura ganhadora E o da trabalho que coligação do provavelmente PSD. fez a oposição. Exatamente, da credibilidade dessas pessoas, o trabalho que fizeram, a apresentação que fizeram às pessoas, a expectativa que conseguiram criar. Também temos sempre que associar, portanto, não só a uma perda do Partido Socialista ou algo que fizemos mal, mas também, sobretudo, àquilo que os outros fizeram muito bem e que conseguiu sobrepor-se a nós. Ao Justrel e depois vamos às vitórias. Aljustrel, eu penso que é um bocadinho diferente, porque em Aljustrel, e eu acompanhei de muito próximo a candidatura do Partido Socialista em Aljustrel, encabeçada pelo Nelson Brito, não é? Que, portanto, além de sair de 4 ou 5 anos de deputado, também foi 12 anos Presidente de Câmara, e foi nos últimos 4 Presidente da Assembleia Municipal em Aljustrel. Portanto, o Nelson nunca saiu propriamente da vida autárquica em Aljustrel. E eu penso que em Aljustrel, toda a gente, e eu atrevo-me a dizer que até de outras forças políticas, acreditavam que a vitória fosse do Partido Socialista. O contar dos votos não foi. Democraticamente é algo que temos que aceitar. E que leitura é que o PS faz? Também o PS não é do Baixo fácil Alentejo. perceber, portanto, essa derrota em Aljustrel. Realmente não são as duas que nós temos dificuldade em entender mais, é Almodóvar e é Aljustrel. Porque mesmo os adversários, como lhe digo, estavam a pensar que a candidatura do PS sairia ganhadora. Mas o que é que o leva a dizer isso? O que me leva para concluir esta questão, o eleitorado, os cidadãos têm a última decisão e democraticamente temos que aceitar. Há 4 anos a CDU também não ganhou ao Justrel por pouquíssimos votos e é natural que provavelmente durante estes 4 anos também tenha feito algum trabalho de casa. Foi quase o mesmo número de votos, Inês. Nós há 4 anos ganhamos por 89 votos de diferença para a CDU, com uma pessoa diferente, seguramente também muito profissional, mas uma pessoa diferente, que era o Carlos Teles. Agora perdemos por 93, portanto foi um número muito parecido. A CDU conseguiu fazer um trabalho, possivelmente, que conseguiu, da parte do eleitorado, ter essa diferença para connosco. Temos que aceitar democraticamente e colaborar. Naturalmente. Deixemos as derrotas, passemos às vitórias. Tivemos aqui vitórias muito significativas, nomeadamente Serpa, sempre foi do PCP. Esta foi efetivamente a maior vitória nestas eleições para o Partido Socialista do Baixo Alentejo, tendo em conta as 9 autarquias que conseguiu conquistar. Muito bem, passamos então às vitórias. Fico muito mais agradado de falar nas vitórias, mas obviamente também temos de falar nas derrotas, porque como responsáveis políticos temos que tentar perceber porque é que elas aconteceram. E a vitória em Serpa foi seguramente uma vitória histórica neste território nacional. A CDU tinha Serpa como uma das 24 ou 25 câmaras que nunca tinham tido outra força política a governá-las. Já se notava realmente algum cansaço da parte das pessoas, dos eleitores, em mudar para outra força política, fosse ela qual fosse. O facto de termos ali também aquela candidatura independente que foi liderada pelo antigo autarca João Rocha, também de alguma forma contribuiu ou não? Contribuiu, claro. À semelhança de Beja, por exemplo, em que houve uma dispersão de votos por várias candidaturas, também ali houve uma dispersão maior de votos. A candidatura do Partido Socialista conseguiu um feito histórico, mas conseguiu isto porque, na minha opinião, tiveram muito cuidado, aliás, à semelhança também da Vidigueira, que já vamos lá falar, não é? Mas tiveram muito cuidado na escolha de todas as pessoas e começaram a constituir as listas, Inês, pela base que são as freguesias.
Nós, por vezes, esquecemos da importância das freguesias, mas são a base, são o primeiro nível de poder local, o mais próximo das pessoas até do que às câmaras, e eles começaram primeiro por escolher as equipas, os candidatos e as equipas às freguesias, e foram constituindo as equipas para cima, até chegar à Câmara Municipal, obviamente, também com um líder da equipa muito carismático e profissional, como é o Francisco Picareta, mas também tendo, conjuntamente com ele, excelentes pessoas na lista à Câmara, como também o Ricardo em candidato à Assembleia Municipal, que, como sabemos, tem uma pessoa muito conhecida na política. E eu penso que a Serpa foi isso, sobretudo, que conseguiu estas duas questões. Foi a divisão entre a própria CDU e também o facto de ter havido outras candidaturas que conseguiram também tirar alguns votos, não é? E depois a força e a importância que as equipas do Partido Socialista deram a esta candidatura e o trabalho que fizeram também foi excelente. E isso criou a tal expectativa nas pessoas. Portanto, eu só espero agora que realmente, e vai fazer de certeza um bom trabalho, para que o PS continue com a Câmara de Serpa. E em relação à Vidigueira, foi aqui reconquistar uma Câmara que já tinha sido socialista. Sim, em relação ao Vidigueira foi há 4 anos, portanto já tinha havido uma candidatura do Partido Socialista muito bem sucedida, embora não ganhadora. Fizeram estes 4 anos de uma oposição muito construtiva, muito próxima, muito evidente. E isso fez a diferença. E as pessoas premiaram. Além também das pessoas que constituem as listas, e o Ricardo Bonito é um homem que naquele meio da Vidigueira, de Vila de Frades, nas várias associações a que ele pertence, o facto também de vir do crédito agrícola, portanto, que é um banco, portanto, com uma ligação à terra muito grande, também levou a que o Ricardo fosse realmente aqui a figura de proa desta candidatura e fosse aquele que foi o escolhido. E, portanto, são 2 vitórias importantes para o Partido Socialista, não é? Porque a correrem mal também nessas 2 câmaras, nós hoje teríamos apenas 7, não é? Passaríamos 10 para 7, e aí sim seria algo muito negativo, apesar do número de votos e da maioria que tivemos nos outros órgãos, mas a Vidigueira e Serpa, de certa forma, contrabalançaram aqui as coisas, e passar de 10 para 9 não é assim já tão negativo, tendo em conta todos os outros resultados, não é? Coloquemos agora olhos no futuro, nos próximos 4 anos. Qual vai ser a estratégia do Partido Socialista, nomeadamente em relação aos eleitos, onde são oposição e onde são governo? Muito bem. Nós temos estado precisamente a agendar reuniões. Vamos fazer em breve já uma reunião com os 14 cabeças de lista, quer os que perderam, quer os que ganharam, porque há um trabalho que tem que ser feito, ou tem que ser continuado nesta região, que tem que envolver todos. Nós não podemos trabalhar apenas com aqueles que venceram, deixando de parte durante 3 ou 4 anos aqueles que não ganharam. Porque daqui a 4 anos temos novamente eleições. Exatamente. E temos que saber e ter essa noção do tempo que passa muito rápido, não é? Então vão haver um conjunto de reuniões, primeiro com todos e depois mais setoriais, onde queremos precisamente incutir em todos, que é algo que eu sei que eles têm, mas que é sempre importante também nós falarmos, que é a responsabilidade perante os eleitores que votaram neles. Quer sejam oposição, quer sejam governo. Sem dúvida. Qualquer uma das candidaturas onde não vencemos, tivemos sempre uma parte muito importante do eleitorado a confiar em nós. Nós não podemos defraudar nunca essas pessoas, e é por isso é que o trabalho tem que ser continuado, não é? Porque nós também não podemos esquecer que, por exemplo, nós tínhamos 41 autarcas de câmaras municipais em 21, mantivemos os 41 em 25. Mas tínhamos apenas 47 freguesias em 84 e passamos até 49. Tal como também tínhamos 313 eleitos de freguesia e temos neste momento 339. Portanto, nós temos aqui uma série de aumentos nos autarcas eleitos e mais 2 órgãos de freguesia e 10 mil e muitos votos acima da segunda força política mais votada, e isso também nos incute aqui uma responsabilidade de conseguir não defraudar as expectativas destas pessoas. Portanto, temos que ser responsáveis ao ponto de compreender que todos estes votos, cada um deles, conta. E se cada uma dessas pessoas confia em nós agora temos que não defraudar as expectativas e continuar a trabalhar em cada freguesia, em cada concelho, mas para todo distrital também, que é muito importante que o façamos. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim, Jorge Rosa, porque o nosso tempo é naturalmente limitado. Vamos mesmo terminar aqui com a questão de Beja, porque Beja é capital de distrito e naturalmente que as atenções são sempre maiores. Temos aqui um executivo com 2 eleitos do Beja Consegue, 2 eleitos do PS, 2 eleitos da CDU,
um eleito do Chega, qual vai ser a estratégia do PS? Neste caso concreto de Beja. Em Beja, diretamente, como no resto do distrito, é colaborarmos, estarmos atentos a tudo o que se passa e não deixarmos de acompanhar, de ser colaborativos, de fazer uma oposição construtiva e muito atenta. No caso concreto de Beja, tal como também nos outros onde nós temos maioria relativa, porque houve vitórias em Assembleias Municipais com maioria relativa, onde é necessário que agora cada uma das candidaturas, com o acompanhamento direto da Federação Socialista e de mim próprio, vão ter que negociar, vai ter que haver uma negociação quase que conselho a conselho, onde não temos maiorias absolutas, ou em conselhos onde outras forças políticas ganharam, mas também não têm maiorias absolutas. Beja é o caso mais concreto onde isso vai ter que acontecer. Portanto, vai ter que haver aqui uma negociação entre todas as forças políticas, no sentido de tentar criar, respeitando a vontade do povo, que alguém venceu, alguém teve mais votos, neste caso foi o professor Palma Ferreira, a coligação do PSD-CDS, mas temos que também ir acompanhando, criar condições para que, portanto, esta força que ganhou governe, mas obviamente sempre tendo por perto o Partido Socialista e os nossos eleitos e as propostas que o próprio Partido Socialista também tinha para o distrito, e acho que é assim que deve ser. Nós devemos tentar criar condições em quem venceu, mas quem venceu também tem que ter atenção para com quem não venceu, e neste caso o Partido Socialista está nesse grupo. Naturalmente que diálogo e responsabilidade é aquilo que as pessoas aqui do distrito de Beja esperam de todos, quer sejam eleitos, quer estejam no governo, quer estejam na oposição. Jorge Rosa, coordenador autárquico da Federação do PS do Baixo Alentejo, muito obrigada. Muito obrigado também a vocês.